isso, né? O ponto de vista dele, para quem não conhece, o professor Dr. Gustavo Alves, ele é um dos maiores especialistas, um dos maiores referências especialistas em diagnóstico da doença de Alzheimer, tá? Diagnóstico, prevenção da doença de Alzheimer. Ele passou uma informação relevante para nós aí. Acompanhe aí, por favor. Olá, Renato Amorim, seu programa aí sempre muito prestigiado, um grande privilégio poder participar. Sou Gustavo Alves, sou farmacêutico, sou especialista em demências, trabalho com doença de Alzheimer. Atualmente tenho um pós-doutorado lá na USP em Ribeirão Preto, na medicina, e também na Unicamp como pesquisador. Há poucos dias atrás, uma notícia muito interessante que saiu no jornal The New York Times, onde ele diz que 4 classes de medicamentos podem provocar demência, segundo o jornal. Então ele coloca lá os antipsicóticos, os antialérgicos de primeira geração, né, aqueles antihistamínicos mais antigos, os benzodiazepínicos e os inibidores de bomba de próton. Então vamos fazer aqui um breve comentário e alguns esclarecimentos muito importantes, até porque essa matéria ela foi depois replicada pelo jornal Folha de São Paulo aqui no Brasil, isso faz mais ou menos um mês. Pessoal, medicamentos não causam demência. Então, essa notícia, quando ela é feita dessa maneira, e não é porque é uma notícia que está no New York Times, que é o que está ali, é a pura verdade. Nenhum medicamento provoca demência. Os medicamentos, eles podem aumentar o risco de o que a gente chama de declínio cognitivo leve, que é uma fase que antecede boa parte das demências, principalmente as demências irreversíveis, algumas reversíveis também. Então, a questão, por exemplo, do uso do benzodiazepínico, que rebaixa a consciência, que atua em receptor do ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, que provocam certos tipos de amnésia, a gente chama de amnésia retrógrada. Mesmo os antipsicóticos, principalmente aqueles de primeira geração, como a haloperidol, como a clorpromazina, medicamentos que podem alterar nível de consciência. Os antipsicóticos de segunda também, alguns, que é aqueles que a gente chama de atípicos. Os inibidores de bomba de próton, aí por uma redução na absorção de B12, e a redução de B12 tem a ver com a elevação dos níveis de homocisteína, e mesmo a B12 em baixa concentração, intimamente ligada com essa questão cognitiva. E, por fim, os medicamentos B12, já falei aqui, benzodiazepínicos, os antipsicóticos, os inibidores de bomba de próton e os antialérgicos, exatamente. Então, são essas 4 categorias: inibidor de bomba de próton, pela redução da B12 e por essa questão da homocisteína, né, regulação de B12, é a principal questão, né? Os benzodiazepínicos por esse rebaixamento, pela depressão sistema nervoso central, pela amnésia, pelo esquecimento. Os antipsicóticos que nós citamos e os medicamentos antialérgicos de primeira geração, que a gente coloca aí a desclofeniramina, conhecida como polaramina, a prometazina, que é Fenergan, são produtos que têm ação anticolinérgica, e esses produtos anticolinérgicos, eles estão relacionados sim à queda cognitiva, não só o anticolinérgico, que é aí o antialérgico de primeira geração, como o anticolinérgico por definição, como são alguns antidepressivos com ação anticolinérgica, ou como é o próprio escopolamina, o famoso Buscopan. Isso tudo, claro, a gente está se referindo a produtos que sejam utilizados por muito tempo. Então, esclarecendo, medicamentos não provocam demência. Medicamentos aumentam o risco de declínio cognitivo leve, DCL, do MCI, né, que é o Mild Cognitive Impairment do inglês, e que aí sim elevam o risco, o MCI, o declínio cognitivo leve, o risco de demência. Então precisa ficar muito claro essa questão, para que as pessoas não achem que tomar antialérgico vai dar Alzheimer, né? Que não é exatamente isso. Mas quem toma antialérgico de primeira geração, por costume, por hábito, não sei se é muito comum alguém fazer isso, mas em meio a antigripais, que alguns têm, pode ter ali alguma questão, por períodos muito frequentes, isso pode trazer redução cognitiva, que aí sim, como eu estou dizendo, é o declínio cognitivo. Agora, quem faz uso de benzodiazepínico? Muita gente toma clonazepam há anos, Lexotan, que é o bromazepam, o clonazepam é o Rivotril, o próprio diazepam. Não é proibido tomar sedativo, medicamento para dormir. Agora, por muito tempo, consulte o seu médico, veja se essa dose pode ser reajustada, se pode mudar para uma outra droga sonífera que não seja benzodiazepínica. Tem muitas opções hoje no mercado. Eu, claro, por uma questão ética, não vou citar aqui para não sugerir para ninguém, mas existem várias possibilidades de se trocar. E o antipsicótico, se a pessoa tem necessidade de usar, porque tem um quadro de transtorno bipolar, ou se é uma pessoa que é esquizofrênica, é um risco calculado, é um acompanhamento que o médico tem que fazer dessa questão. Então falou aqui o Gustavo Alves,
trabalho direto com demência, sou pesquisador. Vou deixar meu contato aqui, tá? Meu e-mail é gusfarma@hotmail.com. No Instagram estou como @gusfarma e o meu WhatsApp é o 11 93348 7020. 11 93348 7020. Gustavo Alves, um grande abraço. Obrigado, Renato.